Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça, e toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como se a tivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido, e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Pois o cabelo comprido foi lhe dado como manto. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume nem as igrejas de Deus. Até aqui, vamos orar, pedir a orientação do Senhor para essa exposição extremamente difícil de hoje de manhã. Senhor Deus, nós nos achegamos ali confiando que o Senhor nos encaminhará em todo o processo de aprendizagem dessa manhã. Entregamos a Ti, Senhor, os nossos corações e a nossa mente para que ela possa absorver os ensinamentos, as lições contidas nesse texto bíblico, e que o Teu Santo Espírito possa ser o nosso grande mestre nessa manhã, nos auxiliando, nos orientando, nos fazendo perceber aquilo que é necessário para os dias de hoje, contido nessa Escritura tantos e tantos anos atrás. Senhor, o nosso coração, a nossa vida pertence a Ti, então que o Senhor preencha todos os espaços e nos faça viver de uma maneira condizente com as Escrituras que o Senhor mesmo colocou para que nós seguíssemos a partir delas. Assim nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Bom, começo a exposição dessa manhã dizendo que o versículo 1 não faz parte desse bloco textual inicial do capítulo 11, ele é o complemento do capítulo 10. Então essa exortação de Paulo funciona como uma conclusão daquilo que foi visto no último versículo do capítulo 10, que diz: também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. E é o complemento: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o que eu quero destacar nesse primeiro versículo, de forma breve, já que ele não vai fazer parte do assunto em si que a gente vai tratar, é que Paulo não se coloca como referência absoluta de comportamento. Ele vai estabelecer a seguinte ordem: primeiro, Cristo é o exemplo supremo, o modelo para todos. Quem é que concorda com isso? Pedro vai dizer, primeira carta de Pedro 2,21 diz: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Então, tanto Paulo coloca Cristo como exemplo supremo, quanto Pedro. E essa é a primeira premissa que nós devemos ter. Segunda, o apóstolo é imitador de Cristo. Ele diz: como eu o sou de Cristo.
Então ele dá o exemplo dele, de seguir o exemplo de Cristo, colocando mais uma vez ele como exemplo supremo. Em terceiro, nós devemos seguir o exemplo do apóstolo. Essa é a ordem. Então, Cristo acima de todos, sendo seguido por Paulo, e imitando Paulo, nós também o seguimos. Então essa é a ideia passada pelo versículo número 1, complementando o que foi exposto durante o final do capítulo 10. Entrando agora nas instruções sobre a adoração, que é o tema de hoje, a gente vai do 2 ao 16, num dos mais complicados blocos textuais dessa epístola, semelhante ao que vai vir depois, capítulos 12 e 14, quando a gente entra no assunto de dons. Esse também dá muita controvérsia, mas esse do capítulo 11 também traz um pouco de questões, não que nós hoje tenhamos o mesmo hábito. A gente sabe que esse texto, quem já leu, ou quem durante a semana já se preparou para vir para a escola dominical, sabendo que seria tratado esse texto, sabe que toca no assunto do véu. Então, ele pode trazer controvérsias, não porque nossa igreja adota, ou porque a maioria das igrejas cristãs adota, mas porque há um movimento meio que paralelo, eu não diria um movimento evangélico, um movimento cristão, mas um movimento paralelo religioso, e que se identifica como evangélico, que adota. E isso, muitas vezes, da parte deles, não nossa, gera constrangimentos pela nossa forma de compreensão da palavra. E a gente tem que ter sabedoria, mesmo que o constrangimento venha do outro lado, para saber dirimir as dúvidas e tirar esse constrangimento sem maiores danos. Essa é a ideia que eu me proponho a trazer nessa manhã. Então, começando com o versículo 2, quando ele diz: eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Veja, aqui Paulo não está fazendo uma defesa pura e simples, fria da tradição, que se assim fosse, ele não colocaria a palavra de Deus sempre como primeiro, como regra de fé e prática. Se ele colocasse a tradição no mesmo patamar da palavra, então nós hoje, que absorvemos muito da doutrina passada por Paulo, seríamos muito próximos dos católicos apostólicos romanos, que acham que a tradição de todos esses anos da igreja se coloca igualitariamente à palavra de Deus. Nós não entendemos dessa forma. A palavra é acima de qualquer tradição ou qualquer costume humano. Mas ele está querendo tocar na seguinte questão: eu ensinei a vocês, eu passei o que eu também recebi. Isso ele vai dizer depois, quando falar sobre a ceia do Senhor, porque eu recebi do Senhor, também vos entreguei. Então ele já recebeu esse ensinamento antes, está passando agora para os coríntios, e os coríntios estão se mantendo firmes nesse ensinamento. Então você pode trocar tranquilamente tradição por ensinamento ou doutrina. Então, se a gente lesse aqui: eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem à doutrina exatamente como eu a transmiti a vocês. Aí dá para a gente compreender bem que os coríntios estavam começando a andar melhor, apesar de que o contexto deles, a gente já viu aqui várias e várias vezes, não era dos mais favoráveis. Era um povo conhecido por ser sempre desviado do propósito divino, não o da igreja, mas o de fora. E isso influenciava muitas vezes também o povo da igreja. Então Paulo elogia os coríntios por estarem seguindo essas orientações, lembrando o que ele disse, para que eles pudessem seguir a vida cristã sem desvios. Ele se preocupa com relação a um relacionamento adequado entre marido e mulher nesse texto, e que ele se reflita na adoração pública, no culto público. Então ele vai falar mais uma vez, a gente já tratou sobre isso no capítulo 7, por exemplo, sobre casamento, e ele vai falar mais uma vez, relação do marido com a sua esposa, e o que isso vai influenciar no culto público.
qual é a posição ocupada pelo homem, qual a posição ocupada pela mulher. E o interessante, antes de entrar nas próximas sessões, é dizer que, assim como naquilo que foi mostrado no capítulo 10, no versículo 31, tudo que vai ser exposto aqui por Paulo é com a intenção de que o povo de Corinto viva, faça tudo para a glória de Deus. Então ele não quer segregar nenhuma categoria de pessoas, ele não quer dizer que as mulheres são inferiores aos homens, mas ele quer que esse relacionamento adequado, vivido dentro dos lares, passe para dentro do culto público. Que uma desarmonia em casa pode também gerar uma desarmonia no seio da igreja. E nós que já temos mais tempo assim de vivência na igreja, já escutamos palavras para a família que dizem o seguinte: uma igreja forte é formada por famílias fortes. Isso é claro. Então Paulo se preocupava em famílias fortes habitarem aquele local, aquele grupo, aquela comunidade de fé, para que ela crescesse forte, saudável, compreendendo a verdade do Evangelho e não se prendesse a coisas externas que pudessem desviá-la do propósito certo. Então, o versículo 3 nos traz o seguinte: quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. Ele utiliza mais uma vez essa trinca, essa ordem em 3 pontos, para explicar uma questão que surge. Então ele trata de 3 relacionamentos. Eu começo com o cabeça de Cristo é Deus. Não é que eu vou inverter a ordem que Paulo disse, mas eu vou só didaticamente trazer primeiro a questão superior. O cabeça de Cristo é Deus. O que nós entendemos com isso? Primeiro, o cabeça nós entendemos como líder. Essa é a palavra que nós temos como sinônimo quando eu falo o cabeça masculino. Quando eu falo a cabeça, não deixa de ser líder, porque a cabeça é a líder do restante do corpo. É aqui onde estão todas as faculdades que vão gerenciar o restante do corpo, de onde saem os comandos, por exemplo, para que a minha mão se mova, do cérebro. Então é aqui onde vai residir boa parte de tudo que é feito no restante do corpo. Então existe uma liderança na cabeça. Então a analogia ou cabeça é muito apropriada por conta disso. O cabeça de Cristo é Deus, o líder de Cristo é Deus. Deus Pai envia o seu Filho, Jesus, para nos prover salvação. E nós vemos, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 3, a partir do versículo 15, a missão do Filho, ele dizendo que veio para fazer aquilo que o Pai o enviou a fazer. Ou seja, Cristo está a serviço do seu líder, a serviço de Deus Pai. Segundo, através do seu exemplo, através do exemplo de Cristo, nós vamos ter vida saudável condizente com a palavra de Deus. Então ele é, primeiro, o enviado de Deus e é aquele que vai ser o nosso modelo, o nosso exemplo para a vida cristã. Cristo faz a vontade do Pai e cumpre a missão estabelecida, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então nisso nós temos que o cabeça de Cristo é Deus, ele está totalmente submisso a Deus e faz toda a vontade de Deus. Segundo ponto, cabeça do homem é Cristo. Eu estou agora vindo da parte divina para a parte terrena. Cabeça do homem é Cristo, o líder do homem é Cristo. Através do exemplo de Cristo e pela sua orientação, o homem se conduz na face da terra, pelo menos aquele que de fato se entrega a Ele. A gente precisa ter a seguinte percepção: aqui nós estamos falando de termos ideais, estamos falando a crentes. Eu não vou ter uma pessoa se conduzindo pela orientação de Cristo se ela não respeita ou não valida a palavra de Deus. Então o ímpio se conduz através da orientação de Cristo? Não. Essa palavra aqui foi para ímpios?
Obviamente que não. Aqui estamos falando a crentes que entendem que sua vida deve ser pautada na palavra de Deus, e ele vai se conduzir através dessa orientação de Cristo em todos os aspectos concernentes à vida. Então, quando Paulo em 1 Coríntios 10:31 diz: quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus, você acordou? Acorde para a glória de Deus. Como é que eu vou fazer isso? Espantando o primeiro pensamento mal que vier. Eu acordo para a glória de Deus e penso somente naquilo que Filipenses 4:8 diz. E agora eu vou tomar café. Tomo café para a glória de Deus? Como é que eu tomo café para a glória de Deus? Hoje só tenho pão com manteiga e café preto, e eu dou graças a Deus porque tenho. Tomei café para a glória de Deus. Vou para o trabalho, glorifique a Deus no seu trabalho. Mas meu chefe é chato. Mas tem muita coisa para fazer hoje. Tem uma pilha de papel em cima do meu birô, muita coisa para fazer, eu estou estressado. Faça tudo agradecendo porque você tem aquele trabalho. Agradecendo a Deus por mais um dia que Ele lhe deu para tentar mudar aquela situação caótica que você encontra, deixada por outros. E trabalhe para a glória de Deus. Quando você volta para casa, quem está lhe esperando? Sua família. Conviva em família para a glória de Deus, com consideração, com respeito, com carinho, com amor. Trata as pessoas dentro da sua família dessa maneira. E quando você vem para a casa de Deus, você vem para quê? Para glorificar a Deus. É assim que ele tenciona colocar a nossa vida. E ele diz: tudo o que homem fala, pensa ou faz deve ser direcionado à glória de Cristo. Então, o cabeça do homem é Cristo. O homem então segue a palavra de Cristo e faz a vontade de Cristo. E o cabeça da mulher é o homem. Aqui eu vou pelo caminho da própria natureza da vida, pela própria condução da vida. Durante toda a sua existência, a mulher vai ter uma condução masculina. E não é um discurso machista, pelo amor de Deus. Não vamos ter, espero que não tenhamos episódio de feminismo cristão, né? Mas durante toda a sua existência, a mulher tem uma condução masculina. Primeiro, você vai ter na infância ela sendo conduzida por um pai temente a Cristo. Lembre-se, eu estou falando apenas de famílias cristãs. Depois, na idade adulta, ela vai ser também conduzida por um marido temente a Cristo. E nas demais situações, na questão, por exemplo, da solteirice ou da viuvez, ela vai ser conduzida por pastores e irmãos tementes a Cristo. Ela sempre vai ter homens que vão estar conduzindo sua vida de modo que ela continue atendendo à vontade de Deus. Entende que aqui Paulo não está tratando de forma alguma de uma superioridade de uma categoria masculina sobre a feminina. Não, ele está falando de condução para um objetivo, sempre a glória de Deus. Então, a sua vida é conduzida. Cristo foi conduzido por Deus a salvar os eleitos. Dentre esses eleitos, homens santos são conduzidos por Ele para também conduzirem famílias inteiras à santidade. Então, esses homens são conduzidos por Cristo para que também as suas mulheres, não só elas, mas os filhos, possam também viver em santidade diante de Deus. E como é que isso é possível? Como enxergar isso de uma maneira favorável, de uma maneira agradável, quando nós estamos vivendo talvez o momento mais gritante na história do universo, em que não se existe uma delimitação entre o papel do homem e o papel da mulher, onde existe uma grande controvérsia em relação a até mesmo se você nasce assim ou não. E é uma questão muito antiga, ela estourou agora,
Mas para quem já teve a oportunidade, fez algum curso de humanas e teve a oportunidade de fazer psicologia, seja da aprendizagem, da avaliação, qualquer coisa do tipo, e até em teologia a gente tem psicologia e aconselhamento pastoral, a gente vê que alguns teóricos da psicologia falam que o caráter, e aí alguns se extrapolam e vão para o lado do gênero, ou sexo, ele é uma construção social. Então é uma coisa assim que a gente fica tentando buscar meios de sair dessa ideia que hoje parece virar a central da sociedade. Mas a nossa ideia central continua sendo a palavra de Deus. A gente vai remar contra a maré até o fim da vida, mas foi para isso que Deus chamou a gente. Então, como conseguir ver isso de uma forma correta? Ancorado em textos como, por exemplo, Efésios 5, que vai trazer para a gente a ideia de que a esposa deve ser submissa ao seu marido como ao Senhor. Então, lembra de outro texto também que diz o seguinte, que você deve fazer o seu trabalho não como para homens, mas para o Senhor. A ideia, veja, a ideia é sempre a glória de Cristo. Eu vou glorificar Cristo quando eu trabalhar não para os homens, mas eu trabalhar como para Ele. A mulher vai glorificar a Cristo quando ela for submissa ao seu marido, não porque ele é marido simplesmente, só por conta disso. Não existe essa história de, você tem que me respeitar porque eu sou seu marido, só por isso? Tem outras questões a mais, que eu vou citar também, mas é porque ela está sendo submissa como ao Senhor. É aquela ideia de que o marido falha, mas o Senhor não. O marido, em determinados momentos, vai se apresentar grosseiro, mas eu não estou servindo a ele, eu estou servindo ao Senhor. E o Senhor é quem pode mover e moldar o seu coração para que não seja mais isso que está apresentando hoje. Então a mulher continua ali naquele firme propósito de servir ao Senhor. A submissão não é ao homem simplesmente, é ao homem temente ao Senhor. E o tempo todo ele vai trazer isso. Então é possível haver o entendimento correto e agradável de o cabeça da mulher é o homem, quando ela entende que precisa respeitar a posição dele, auxiliá-lo nas suas responsabilidades, como auxiliadora idônea que ela foi criada para ser, e o homem valorizando essa submissão, sendo temente a Deus. Naquele texto de Efésios diz que a mulher é submissa ao homem como ao Senhor, e o homem ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, uma coisa se relaciona com a outra. Como uma mulher pode ser totalmente submissa ao seu esposo sem achar que isso é uma escravidão? Quando o seu marido ama como Cristo amou a igreja. Quando o seu marido é submisso a Cristo antes de qualquer outra coisa. Assim, haverá harmonia e a gente vai passar por cima da dificuldade dos conceitos atuais. E textos outros também, falando agora não mais das casadas, mas das mulheres solteiras ou viúvas, textos como, por exemplo, 1 Timóteo 5 vai mostrar como a igreja deve atuar em relação à vida das viúvas, as viúvas mais novas, as viúvas já mais idosas, como elas devem ser tratadas pelos homens da igreja. Capítulo 11, versículo 4 vai nos trazer o seguinte: todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. Aqui, o que nós temos? Na participação na adoração pública, no culto, seja orando ou profetizando, que aqui a gente pode entender o profetizar como pregar, anunciar a mensagem. Nos dias de Paulo, os homens deixavam a cabeça descoberta. Provavelmente você já assistiu a algum episódio de seriado ou filme remetendo aos tempos de Jesus, aos tempos de Paulo, e viu que os homens andavam com a cabeça coberta na rua, mas na hora da adoração pública eles descobriam a cabeça. Aquela espécie de manto que eles usavam ficava nos seus ombros,
sem o menor constrangimento. Era o costume naquela época. E por que eles descobriam a cabeça na hora da adoração pública? Como um sinal de respeito e submissão diante de Deus. E há um diferencial aqui muito interessante. Os judeus mais praticantes, porque hoje a gente tem que fazer essa distinção de praticante e não praticante em todas as religiões, infelizmente. O judeu mais praticante, você observa ele na rua utilizando o kippá, com presilhas prendendo aquele objeto, né, côncavo ao seu cabelo. Aquilo dali, e essa semana morreu Henry Sobel, né, e a gente via Henry Sobel falando na televisão, na época que ele morou aqui no Brasil, o tempo todo com aquela forma de indumentária. Eles utilizam aquilo para lembrar que existe alguém superior a eles nos céus. Então, existe acima da minha cabeça uma indicação divina. Só que os homens, na época de Paulo, já tinham uma ideia diferente, que eu, descobrindo a minha cabeça, vou ter um sinal de respeito e submissão diante de Deus. Eu me curvo diante de Deus. Minha mente está submissa, cativa a Deus. Nada existe entre o meu intelecto e o divino. Não existe nada para empalhar as orientações que vêm dos céus para mim. Nada entre os dois. E, de fato, só deve haver uma pessoa entre nós e Deus, o mediador, Cristo. Nada mais. Não precisamos de utensílios para dizer que existe alguém acima de nós, porque nós sabemos sim que Ele é superior. Então, quando um homem orava ou profetizava com a cabeça coberta, na ideia dos homens da época de Paulo, ele deixava de demonstrar essa atitude de respeito e submissão diante de Deus, que é o seu, de Cristo, que é o seu cabeça. Observando o costume dos nossos dias, tentando trazer para cá, talvez tenha sido a porção que eu tive mais dificuldade de trazer aplicações, né? Por conta desse ponto assim, que não é tão comum para a gente. Mas pensando nos nossos dias, ainda se observa em boa medida esse costume, esse aspecto, também tendo em vista o fator respeito, ou seja, do homem entrar no templo com a cabeça descoberta. Quando nós olhamos, por exemplo, vou fazer uma visita a igrejas históricas, quem já teve a oportunidade de ir em João Pessoa, em Recife, igrejas históricas, obviamente todas elas católicas, você pode até no meio da excursão estar usando um boné, um chapéu, alguma coisa, mas quando você vai entrar nelas, você retira. E se você não retirar, certamente alguma pessoa que está ali fazendo o apoio daquele local vai pedir que você retire, né? Então, por que ele pede que você retire? Como um sinal de respeito. E então, em certa medida, isso se conserva até os dias de hoje. Mas é nosso costume também, não só visitando essas igrejas históricas em viagens, mas também vindo para o culto público, manter a cabeça descoberta. Eu já vi, e até assisti um vídeo semana passada, de um pastor no púlpito com boné, num congresso. Não era um culto da igreja, era um congresso. Mas aquilo traz um certo estranhamento. Não é que a gente agora vai colocar uma regra, é porque é a ordem natural das coisas, e Paulo vai falar sobre isso mais à frente. O natural é que a gente utilize lá fora. Por quê? Porque está sol. Então se justifica o uso daquele objeto. Agora, aqui dentro que a gente está no ar-condicionado, que está coberto, que os raios do sol não vão atingir o nosso couro cabeludo, não faz nenhum sentido a gente estar aqui ou com chapéu, ou com touca, ou com qualquer outra coisa, certo? Então, é uma questão natural, a gente não se constrange com isso. Já o versículo 5 vai dizer o seguinte: toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como se a tivesse rapada. Então veja só,
contrastando com o que foi apresentado no versículo anterior, que o homem deveria estar com a cabeça descoberta, esse comentário sugere que as mulheres do século I participavam do culto com a cabeça coberta. E aí você também deve ter visto nesses mesmos filmes e seriados, remetendo naquela época, que as mulheres também andavam com a cabeça coberta, mas fora e dentro do templo. Essa é a grande diferença. Então, o homem andava fora, a mulher andava nos dois ambientes. Todavia, alguns estudiosos vão argumentar que a questão aqui não se refere ao uso de um véu, mas a um tipo de penteado, a um estilo de penteado. Eu vou explicar como é isso. O texto de Números 5, 16 a 22, soltar o cabelo da mulher era parte de um ritual para testar a fidelidade dela. E aí Paulo pode estar se referindo a esse tipo de coisa. Olha como é que o texto mostra. Números 5, 16 a 22. O sacerdote trará a mulher e a colocará perante o Senhor. Então apanhará um pouco de água sagrada num jarro de barro e colocará na água um pouco de pó do chão do tabernáculo. Depois de colocar a mulher perante o Senhor, o sacerdote soltará o cabelo dela. Veja, ela está dentro do templo e o cabelo dela vai estar descoberto, solto. Soltará o cabelo dela e porá nas mãos dela a oferta memorial, a água com pó do chão do tabernáculo. A oferta pelo ciúme, enquanto ele mesmo terá em sua mão a água amarga que traz maldição. Então o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá: se nenhum outro homem se deitou com você, e se você não foi infiel, nem se tornou impura enquanto casada, que esta água amarga que traz maldição não lhe faça mal. Mas se você foi infiel enquanto casada e se contaminou por ter se deitado com um homem que não é seu marido, então o sacerdote fará a mulher pronunciar este juramento com maldição, que o Senhor faça de você objeto de maldição e de desprezo no meio do povo, fazendo que sua barriga inche e que você jamais tenha filhos. Que esta água que traz maldição entre em seu corpo, inche a sua barriga e a impeça de ter filhos. Então a mulher dirá: amém, assim seja. Veja a situação. Então, era um ritual feito na igreja, no templo, que existia uma desconfiança do marido em relação à sua esposa. Ela era levada ao sacerdote e ele colocava ela diante do Senhor. E dessa maneira ele iria fazer a averiguação se ela de fato era fiel ou se não era fiel. O que iria fazer a diferenciação então do estado de fidelidade para o de infidelidade era essa água amarga que traz maldição. Se ela tomasse e não fizesse mal algum, sinal que ela era fiel. Caso contrário, ela receberia a maldição, porque a sua barriga ficaria inchada e ela não poderia gerar filhos. Assim era feito. Mas o ponto aqui é: o seu cabelo durante todo esse ritual estaria solto. E mais à frente a gente vai ver uma questão sobre essa palavra que é utilizada em várias versões, que é o véu, mas também existem outras duas expressões que podem ser colocadas e trazer a ideia de números. Aí a gente vai ver mais à frente, certo? Mas por enquanto, vê que poderia ser um véu, mas poderia ser apenas um objeto que prendia o seu cabelo, deixava aquele penteado do cabelo preso, que na hora do ritual seria solto. Então Paulo não está dizendo que todas as mulheres cristãs, com esse versículo de número 5, ele está dizendo que todas as mulheres cristãs de todas as épocas devem cobrir a cabeça durante o culto, assim como no caso dos homens não cobrem a cabeça, no versículo 4. Isso não é uma regra para todos os tempos, todas as épocas, todas as pessoas do mundo têm que fazer isso. Não. Pelo contrário, ele está transmitindo esse ensinamento em razão das circunstâncias presentes em Corinto. Esse é um dos pouquíssimos casos que a gente pode dizer
que essa orientação de Paulo é pontual, é para aquele momento, para aquele grupo, para aquela época. Porque muitas vezes se utiliza de alguns pontos das cartas de Paulo para dizer, não, aquilo é na época de Paulo, agora não vale mais. E a gente tem percebido que a 99,9% das orientações são válidas hoje, sim, mas essa especificamente não. Ele estava falando com relação ao presente contexto de Corinto. E aí vem o versículo 6: se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se porém é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O versículo 6 diz que rapar o cabelo da mulher equiparava a um corte de cabelo curto, presumivelmente idêntico ao corte de cabelo de um homem. E parece que Paulo se opunha à tendência de eliminar a distinção entre os sexos. O que eu falei agora há pouquinho? O homem usava manto, a cobertura na cabeça, dentro, mas usava fora, mas não usava dentro da adoração pública. A mulher usava nos dois. Então existia uma distinção clara de uso desse objeto para os sexos. Se é natural do homem ter cabelo curto e a mulher que não cobria a cabeça deveria cortá-lo, ela se assemelharia ao homem. Então aquela distinção externa, física, se eliminaria. Então Paulo parece se opor à eliminação dessa distinção entre os sexos. Essa controvérsia mostra possivelmente a perspectiva de alguns daqueles coríntios de que eles estavam tão avançados na fé que poderiam abandonar o que tinha sido ensinado. Então a gente já está tão maduro na fé, a gente já sabe tanto daquilo que já foi ensinado, que agora a gente pode criar as próprias regras. Isso tem acontecido nos dias de hoje. Aqui eu não senti muita dificuldade em trazer alguma coisa hoje. Quando a gente subestima o próprio entendimento da palavra de Deus, quando a gente superestima, quando a gente acha que está muito maduro na fé, a gente subestima quem a gente de fato é. A gente acha que chegou a um patamar tão elevado de crescimento e de maturidade cristã, que a gente esquece de que quem está de pé deve cuidar para não cair. Já foi exposto aqui em outro texto. E que nós damos muitas e muitas brechas para que o nosso adversário as aproveite e faça com que a nossa vida não continue trilhando o caminho da glória de Deus. Então, não dá para achar que está tão avançado na fé e passar a abandonar aquilo que eles agora há pouco foram elogiados por Paulo, que estavam seguindo os ensinamentos, e agora passar a dizer, isso não tem problema. Qual o mal nisso? Em si as coisas não são más, em si, mas o uso que nós fazemos delas pode ser mau. Foi o que nós vimos, por exemplo, no capítulo 8, sobre a questão da carne. A carne em si tem problema? Não, mas o uso que foi feito dela é que gerava controvérsia. O véu em si tem problema? O cabelo em si tem problema? Não. O problema é o que está sendo feito através disso. Qual a ideologia que está sendo passada através desse ato? Esse é o grande problema. Então eu vou fazer aqui uma observação quanto à atual discussão acerca de gênero e como esse conteúdo se relaciona com essa passagem. Entenda que eu não quero dizer que a Bíblia fala sobre essa discussão. A gente apenas vai refletir brevemente sobre o que está acontecendo com a ajuda do que foi citado nesse comentário de Paulo. Quando uma mulher se revela lésbica, geralmente quais são as primeiras atitudes que ela toma? Pensa um pouquinho aí. Ela tenta se masculinizar. É muito raro, raríssimo, você vê uma mulher que se identifica como lésbica e que é extremamente feminina. É bem complicado. Você vê uma tentativa de masculinização.
então ela corta o seu cabelo. Cortes semelhantes a cortes tipicamente masculinos. Ela faz tatuagens grosseiras e geralmente feitas por homens. Ela não vai fazer uma florzinha atrás da orelha ou 3 borboletinhas no ombro. Ela vai fazer uma tribal do ombro até o punho, que é o que o homem faz. Ele está nem aí para a estética, e ela passa a não estar nem aí para a estética também. Além disso, ela vai buscar diminuir o tamanho dos seios através de faixas que apertam, comprimam, ou até mesmo da mastectomia, como já foi o caso de alguns aqui no Brasil. Então, veja, a busca é por eliminar os pontos distintivos entre os sexos. Foi falado aqui então que o natural era o homem ter o cabelo curto e a mulher ter o cabelo longo. Se a mulher corta, já teve o primeiro distintivo. Lembre-se, não é cortar parando, é cortar semelhante ao homem, né? Porque senão você que tem o cabelo na altura do ombro vai se sentir um pouco, não é essa a ideia. Mas era a ideia de cortar semelhante ao homem. Depois, quando ela começa a colocar coisas no seu corpo que são semelhantes ao homem, ela também está tirando essa distinção. E também fisiologicamente, ela não pode mudar os hormônios, ela muda o exterior. Então ela retira aquilo que é natural dela e que o homem não tem, para que ela se aproxime mais daquilo que é o homem. Outra coisa, da mesma forma, os homens homossexuais que buscam se travestir e se tornar efeminados, eles buscam ter trejeitos e maneirismos propriamente femininos, nunca conseguindo. Deixa registrado, nunca conseguindo. É uma caricatura muito mal feita do que é uma mulher, porque o homem nunca será delicado como a mulher é. O homem nunca será suave no falar como a mulher é. É tanto que aqueles que tentam falar suave, tentando ser mais femininos, soam como uma chacota, pelo tom de voz e por outras coisas. A criação de Deus é perfeita e nada que eu faça ou que qualquer outra pessoa faça pode tirar essa perfeição, pode mudar, pode transformar aquilo que foi feito perfeitamente. Então, e eu dou glória a Deus por isso, porque eles viram aberrações, mas nunca mudarão de sexo, nunca mudarão o que são, e por isso também serão julgados pelo que são. Então, os homens começam a adotar cabelos mais longos, para que pareçam com mulheres. E hoje, infelizmente, pelo avanço da medicina, colocam também próteses, injetam óleos e outras coisas mais. Então, veja como a coisa é perigosa. A gente começa olhando para uma problemática de a utilização de um véu, um corte de um cabelo, e hoje a gente vê como as pessoas levaram isso à 15ª potência, como eles foram longe demais na sua depravação. Mas tudo começa com por que isso? Um questionamento sem base, que Paulo teve que tentar aqui aparar as arestas causadas por essa discussão, e que hoje a gente não tem mais como aparar, porque de fato desmantelou de vez. A gente só precisa pedir misericórdia a Deus, para que isso não comece a adentrar na igreja. Isso aqui tem que ser o reduto santo, onde somente o Senhor reina, e as ideias humanas sejam desprezadas, se elas não estiverem em consonância com a palavra de Deus. Versículo 7: o homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Eu vou até o 9: pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Então, Paulo agora vai basear o seu argumento na ordem da criação. Veja, quando ele diz
o homem não pode cobrir a cabeça, não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus, as mulheres também foram criadas à imagem e à glória de Deus. Como é que a gente pode observar isso? Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Então, o homem foi criado à imagem de Deus? Sim. E a mulher? Da mesma forma. E agora ele vai seguir norteando o seu argumento, dizendo que o homem foi criado primeiro e depois a mulher foi criada para o homem. Quando a gente diz para o homem, não é uma coisa também friamente analisada, dizendo assim, a mulher foi criada para o uso do homem. Não, foi criada para a complementação do homem, para o auxílio do homem. É tanto que a melhor expressão não é por trás de um grande homem existe uma grande mulher, é ao lado, porque ela é a auxiliadora, ela não está debaixo dos pés, ela não está atrás, ela não está à margem, ela está acompanhando. Ela foi criada com essa intenção. Olha só, Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. No versículo 21 até o 23, ele mostra agora a mulher sendo criada. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto esse dormia, tirou uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Em algumas versões vai dizer, ela será chamada varoa por quanto do varão foi tomado. Há uma questão aqui linguística bastante interessante que eu trago para os irmãos. Em pelo menos duas línguas você vai ter a palavra homem fazendo parte da palavra mulher. A nossa língua nesse caso aí não nos ajudou tanto, né? Pegou muita coisa. Mas, por exemplo, o nome homem, o vocábulo homem em hebraico é ish, I-S-H. Mulher é isha, I-S-H-H. Então o ISH do homem está presente na mulher, porque a mulher foi tomada do homem. Então o pedacinho do homem está lá presente. Em inglês, homem é man e mulher woman. O M-A-N do homem é o final da palavra mulher. O pedacinho do homem também está lá presente. Então veja que não é uma questão simplesmente espiritual da criação. Isso se reflete em outras questões, até mesmo linguísticas. E, portanto, o homem reflete a glória de Deus e a mulher reflete a do homem. Quando o homem tem a sua cabeça descoberta e a mulher tem a cabeça coberta, toda a glória se dirige a Deus na adoração pública. Por quê? O natural era o homem com a cabeça descoberta, a mulher com a cabeça coberta. Qualquer coisa diferente disso chamaria a atenção para quem? Para o homem ou para a mulher, e não para Deus. Na adoração pública nada pode chamar a atenção para mim, tudo tem que se voltar para Deus. O que Paulo está querendo dizer é: se vocês estiverem na adoração pública da maneira como sempre foram orientados a estar, tudo será voltado para Deus e o nosso objetivo será alcançado. 11, versículo 10. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Veja, a mulher deve usar o símbolo da autoridade sobre a sua cabeça, e essa autoridade é exercida sobre ela, não pertence a ela. E isso aqui é uma das questões que vai se relacionar justamente com esse uso do véu. A autoridade que a mulher está utilizando, o sinal de autoridade, não é a autoridade que ela exerce sobre a igreja, é que é exercida sobre ela
no ambiente da igreja. Uma questão bem difícil de colocação é a que foi citada, por exemplo, no versículo 5: toda mulher que ora ou profetiza, porque ela tem que estar usando o sinal da autoridade quando ora ou quando profetiza. Nós temos uma enorme comunidade de pastores, líderes e estudiosos da palavra que defendem que a mulher não deve pregar. E eu sou bem sincero em dizer que isso tem causado um grande problema. Não um problema de discussão entre líderes que têm visões diferentes, é um problema de mulheres desanimando, morrendo dentro da igreja, porque os seus talentos não podem ser exercidos. Se Deus capacita, Ele capacita o homem, capacita a mulher, capacita a criança, capacita o idoso. Não tem. A capacitação de Deus é ampla. O que nós observamos de uma forma muito concreta é que o ministério pastoral feminino, esse aí a gente não tem uma base dele. Mas a mulher prega, claro, está aqui. Ora ou profetiza, ela está anunciando a mensagem de Deus, da oração pública. Filipe tinha 4 filhas virgens que profetizavam. E nós observamos nos capítulos anteriores de Corinto que existiam mulheres que não casavam simplesmente porque se devotavam ao serviço da casa de Deus. Ou seja, as 4 filhas de Filipe eram devotadas ao serviço de Deus para orar e também anunciar a palavra. Nós temos a graça de Deus de sermos abençoados também com mulheres que pregam a palavra verdadeiramente, entendendo que sobre elas existe também uma autoridade pastoral masculina, que não as tira simplesmente do local de pregação, mas as concede momentos em que os seus talentos dados por Deus podem ser usados para a glória de Deus. Então, o sinal de autoridade sobre a mulher está sendo usado naquele momento para que quando ela ora ou profetiza, ela saiba: eu estou fazendo isso com o aval, com a anuência, com a permissão daqueles que estão sobre mim, e sobre eles está a orientação de Deus. Então eu não estou fazendo nada de errado, eu estou seguindo a orientação daqueles que estão sobre mim. Se assim acontece, que Deus seja glorificado também na vida das nossas irmãs que anunciam a palavra de Deus. E os anjos, por que por causa dos anjos elas deveriam usar esse sinal de autoridade? Porque os anjos foram testemunhas da criação. Olha o que aqui diz Jó 38, versículo 4 e o 6, parte B e 7. O Senhor responde a Jó do meio da tempestade, dizendo: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que sabe tanto. Quem colocou sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Então os anjos viram a criação. E depois, eles são testemunhos da sabedoria divina na igreja. Eles contemplam o que é feito na igreja. E Efésios 3, de 8 a 10, mostra isso para a gente. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, ou seja, também dos anjos. Então os anjos notariam na igreja de Corinto a desonra trazida à estrutura de autoridade criada por Deus, se alguma coisa fosse feita diferente daquilo que já era estabelecido. Então, por causa dos homens, mas também por causa dos anjos, era interessante o uso deste véu para sinal de autoridade, cobrir a cabeça. Versículo 11, ele diz:
No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. No relacionamento no Senhor, para não ser mal interpretado e que se diga que Paulo valorizava menos a mulher, Paulo salienta a dependência mútua entre homem e mulher. Como foi dito no texto de Gênesis, a mulher foi criada para ser a auxiliadora do homem. Isso quer dizer também que o homem terá o auxílio da mulher durante toda a sua existência. Eu falei da mulher sendo conduzida pelos homens, e agora eu falo do homem sendo também auxiliado pelas mulheres. Você é muito do que você é homem hoje, por conta da criação que sua mãe lhe deu, os valores que ela passou, e as noites em claro que ela ficou também para cuidar da sua saúde. Mas você que não foi criado com o dom do celibato, casou, que é algo muito bom, e você casou para ter o auxílio de outra mulher que lhe amará não da mesma forma que a sua mãe, mas lhe amará como homem que está do lado dela para construir toda uma história e uma família para Deus. E ela deve ser também um ponto de equilíbrio dentro da sua casa para que você continue seguindo os caminhos do Senhor. Lembre-se que até mesmo a mulher que é casada com um descrente, sendo o caso dos dois terem entrado na vida conjugal descrentes e ela ser convertida após, ela pode, pelo seu exemplo, pela sua forma de vida, santificar o seu marido. Então veja que o homem também depende da mulher. E que a alegria também não é para o homem que gera filhas, depois ter o fruto do seu ventre como continuação da sua descendência, seus netos. Então, nós percebemos que no Senhor todos somos dependentes uns dos outros. Nós formamos um corpo, não são indivíduos soltos procurando fazer alguma coisa. É um corpo voltado para a glória de Deus. No versículo 12 ele diz: pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. E Gálatas 3, 26 a 28 vai mostrar que homens e mulheres são mutuamente dependentes, pois são um em Cristo. Olha o que é que diz o texto: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. O que a sociedade hoje está tentando fazer é fragmentar-nos, dividir-nos, porque a forma mais fácil de você tomar espaço em algum lugar é dividindo as pessoas que ali estão. Você quer liderar uma casa? Divida todo mundo que mora nela. Aí você chegará como conciliador e tomará conta da situação. E vai chegar um momento em que alguém vai aparecer como o conciliador dessa briga toda que a gente vê por aí. Alguém que vai chegar com meio termo, alguma coisa entre o fundamentalismo de alguns e a loucura desvairada de outros, e vai tentar ser aquela pessoa que vai agora orientar novamente os caminhos da humanidade. Só que nós não entendemos que outra pessoa possa tomar o lugar que é de Deus. Nós andamos sob a orientação dele. Pode existir extremos de um lado e de outro, nós continuamos centrados na palavra dele. Pode vir qualquer outra pessoa, e Paulo diz: pode vir eu, outra pessoa, até mesmo do céu, um anjo descer, vir pregar para vocês coisas diferentes. Não aceitem, que seja maldito, porque vocês já receberam o que foi revelado dos céus. Não substituam a revelação por outra coisa. 11, 13 e 14, esses dois versículos. Julguem entre vós mesmos, entre vocês mesmos. É aprovado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta?
a própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Pois o cabelo comprido foi lhe dado como manto. Então 11, 13, 14 e até o 15. Quando ele fala, não é apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta, então no final ele vai dizer assim, a própria natureza das coisas não lhes ensina. Ele agora está apelando para aquilo que a própria cultura deles, o próprio contexto deles considera como sendo honroso. Os crentes de Corinto então devem ter consciência de como as suas ações refletiam dentro da cultura deles. O que é natural no nosso meio? É apropriado isso? Não. Da mesma forma, aquilo dali não deveria ser dessa maneira. Ele leva então o povo a refletir agora fora da palavra, mas refletir entre a sociedade. O que nós estamos praticando hoje é exatamente isso ou é diferente? O que é apropriado? O que é conveniente? Paulo utiliza isso no capítulo 6, mostrando que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Então tinha coisa aqui que eles podiam até fazer, mas era apropriado, era o natural, a ordem natural das coisas. Se não era, por que estão agindo assim? Então ele orienta novamente os coríntios dessa maneira. Então, depois de refletir a partir da criação, Paulo argumenta agora a partir do que se conhece na ordem natural. Deus fez os homens e as mulheres como seres diferentes, e o cabelo era uma distinção disso. Essa era a questão tratada. E aí eu trago uma outra observação, levando lá para o Antigo Testamento também, mas trazendo para os nossos dias. Tendo em vista que o Antigo Testamento permitia o cabelo comprido para homens em determinadas circunstâncias, parece claro que Paulo não propõe aqui um princípio perpétuo e universal. Então veja, existem exceções para isso? Sim. Duas são citadas no Antigo Testamento. A primeira delas vai ser citada em Números 6, do 2 ao 21, que é o voto de Nazireu. O exemplo, Sansão. Então você vai ter ali a regulamentação desse voto. Sansão não era forte por conta do cabelo. Sansão era forte e era bem-aventurado aos olhos do Senhor pela obediência em não cortar o cabelo e seguir toda a regulamentação do voto de Nazireu. É tanto que ele não perde as forças quando Dalila corta os seus cabelos. Ele perde as forças quando ele revela o seu segredo e peca diante do Senhor. O corte de cabelo é só externamente mostrar o pecado consumado. O pecado já tinha acontecido, a consequência já estava sendo sentida, mas as pessoas precisavam ver. Então ele é cortado o seu cabelo para que a vergonha fosse ainda maior. Outro caso é 2 Samuel 14, 25, 26, mostra Absalão, que tinha uma vasta cabeleira que de vez em quando ficava pesado demais, e ele cortava, e diz a Bíblia que ele cortava quando se tornava muito pesado, 200 ciclos. Você tem ideia, 200 ciclos é algo mais ou menos 2,4 kg de cabelo. Isso era o que ele aparava. Então o cabelo era bastante longo, e é justamente por conta desse cabelo que ele tem inúmeros problemas, e ele morre por conta deles, quando eles ficam presos, né? Naquele episódio. Então, de qualquer maneira, mesmo que isso não seja um princípio perpétuo e universal, o homem usar o cabelo curto, o que Paulo está querendo, esperava que os coríntios reconhecessem e aceitassem, era o fato de que no contexto em que eles viviam, o cabelo comprido era apropriado para mulheres e o cabelo curto apenas para os homens. Simplesmente isso. No versículo 15 ele diz assim, né? O cabelo comprido é uma glória para a mulher, pois o cabelo comprido foi lhe dado como manto. Mas se alguém, né? Até aí, foi lhe dado como manto. Eu vou trazer aqui a nossa versão revista e atualizada.
que ele vai dizer? Versículo 15: pois a cabeleira foi-lhe dada em lugar de véu. Em algumas outras versões ele vai dizer em lugar de mantilha. Essa expressão aí talvez seja que você tenha aí na Bíblia, em lugar de mantilha. O que seria essa mantilha? Exatamente o que eu citei lá de Números 5, 16 à frente. Então, o texto da NVI vai trazer a expressão como manto, foi o que eu li. A nova versão transformadora, NVT, traz o mesmo, como manto. A revista atualizada em lugar de mantilha. E a linguagem de hoje, para lhe servir de véu. Dá para perceber que há uma grande diferença até para a interpretação. Como mantilha é a semelhança de uma mantilha. Em lugar de mantilha é em substituição à mantilha. Então uma coisa seria da mesma forma, a outra seria de forma diferente. O que Paulo queria dizer então? De forma semelhante ou de forma diferente? E a gente vai aqui para o seguinte: se a tradução melhor fosse como mantilha, Paulo pode estar dizendo que, tendo em vista que o cabelo comprido da mulher lhe serve de cobertura natural, então ela deve usar um véu externo. Você já tem um véu natural, então você agora vai usar um a mais, como mantilha. Se ele dissesse em lugar de mantilha, então não se referia ao uso do véu externo, e sim a forma de organização do cabelo, um penteado específico. E obviamente esse penteado seria preso, para que depois, em determinadas situações, ela pudesse soltá-lo, como no caso do sacerdote, soltava durante o ritual. Dentro dessa questão, então, fui atrás de saber o que o nosso texto original traz. E o texto em grego original vai dizer em lugar de cobertura, em lugar de véu. Então qual seria então para nós a melhor tradução? Em lugar de mantilha, em substituição à mantilha. O cabelo foi dado substituindo aquela cobertura externa. Resumo: não precisa usar véu. Seu cabelo já faz esse papel. E o simples fato de você mantê-lo já respeita, né, a glória de Deus. Mantê-lo em que sentido? No sentido que você o mantém sem buscar a semelhança do corpo de homens. Sempre é a questão intencional o problema. Então, mantilha é uma espécie de, explicando aí a questão da mantilha, é uma espécie de manto de pano ou seda, que é usado pelas mulheres em algumas províncias portuguesas ainda hoje, e na Espanha, já que ele é originário da Espanha. E a gente sabe que nessa época que a Espanha já existia, porque Paulo queria viajar para a Espanha. Ele não chega aí, mas o texto nos mostra que já existia. Então já havia o uso do local originário, né? E normalmente ela é presa aos cabelos e vem até um pouco abaixo da cintura. Tem outros substantivos que podem ser colocados como possíveis sinônimos, como bioco e capuz. E interessante é que em Portugal e na Espanha, quem usa mantilhas? Noivas. Você já deve ter visto em alguns vestidos de noiva que se usa um véu de renda enorme. Mas quando se usa mantilha, o vestido não pode ter renda. Quem tem renda é a mantilha. Então é aquele véuzinho menor, que vem até mais ou menos essa altura, e ele é todo bordado e rendado, para ser o diferencial daquele vestido que não tem renda. E há uma tradição, ele se passa de mãe para filha, e assim a cada geração. Hoje, encontrar uma mantilha nova é difícil.
E encontrar uma mantilha verdadeira, mais difícil ainda. Por quê? Porque elas foram passando de geração em geração, mas chega uma hora que desgasta, e aí você vai ter que fazer uma réplica daquela mantilha. Então, quando o sacerdote soltava o cabelo daquelas mulheres para testar a sua fidelidade, o que ele retirava era aquela peça, aquela presilha que tinha um véu mais curto, que não era o véu para ser usado dentro do templo, que era o véu mais longo, era o véu que ela usava fora. Então, já que ela estava em situação de iminente pecado, não se sabia se ela foi ou não infiel, que se retirasse com a cabeça descoberta ela fosse julgada. Então, essa é a ideia passada por aquele texto. E fechando, o versículo 16 diz: mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume nas igrejas de Deus. Nos cultos de adoração, Paulo e as igrejas em geral seguiu o costume comum de os homens usarem cabelos curtos e a cabeça descoberta, e as mulheres usarem o cabelo longo e a cabeça coberta. E Paulo vai basear as suas observações do versículo 13 ao 16 naquilo que é comum, que é costumemente na igreja. E ele espera, com esse último argumento, encerrar de vez o assunto. Se alguém quer fazer polêmica sobre esse assunto, bom, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Então você pode até tentar, mas você não achará apoio para essa discussão, para ela se prolongar, nem aqui, nem nas demais igrejas, porque elas seguem o costume igual. E aí eu fecho com uma questão que Paulo cita anteriormente. Tudo aquilo que ele ensinou foi buscando o bem das igrejas, para que elas pudessem chegar de fato a um comportamento que glorificasse a Deus. E esse ensino era uniforme. Sempre que ele cita alguma questão doutrinária, alguma questão que seja comportamental, ele vai dizer: assim é válido para cá e para as demais igrejas de Deus. Não é uma coisa, aqui é um ponto discutido na igreja de Corinto, mas é um ponto que aqui se tornou discutível pelo comportamento deles, mas não era discutível nas demais igrejas, porque existia um ponto pacífico em relação a isso. Então veja, Corinto, muitas vezes, por conta daquelas primeiras cartas enviadas a Paulo, cheias de perguntas, suscita dúvidas ou contendas que não eram necessárias se observassem o que era comum a todas as outras igrejas de Deus. O que eu concluo com isso? Que todas as vezes que nós formos interpelados por pessoas trazendo novidades para a vida da igreja, que nós tenhamos a nossa mente muito bem aberta para o que Deus diz e muito fechada para o que eles vão dizer. Porque novidade fora daqui não existe. Se alguma coisa é dita ou feita que nos 2000 e poucos anos de cristianismo não foi validado, nem por Cristo, nem pelos apóstolos, nem pelos profetas, nem pelos pais da igreja, nem pelos puritanos, porque qualquer que seja, não vamos abraçar essas novidades. Por isso que Paulo começa dizendo: eu elogio, eu louvo vocês, porque vocês têm guardado as tradições que eu lhe ensinei, os ensinamentos que eu lhe ensinei. Com véu, sem véu, com cabelo mais curto, com cabelo mais comprido, mantenhamos a firmeza no Evangelho de Cristo. E que Ele nos abençoe, nos guarde firmes nesse propósito.